12 de março de 2025, quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Quarta-feira, acolho a todos com a paz de Jesus. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã desta quarta-feira. E nós vamos refletir nesta manhã a leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus que suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto bastante conhecido do profeta Jonas, aqui está de maneira muito em destaque, de maneira muito frisada, a questão da intercessão do profeta Jonas. É muito interessante nós colocarmos na nossa vida, no nosso coração, essa palavra. Meus queridos, colocar o que no coração? Colocar no coração que nós vamos nos deparar ao longo da nossa vida, seja dentro da nossa própria família, seja nos ambientes de trabalho, de convívio social, fraterno, enfim, nos lugares onde nós convivermos. Nós sempre vamos nos deparar com pessoas que precisam de Deus, com pessoas que estão longe de Deus, com pessoas que precisam voltar para os caminhos de Deus, para o desígnio, o projeto e o sonho de Deus na vida delas. Nós sempre vamos nos deparar com pessoas dessa maneira. E Jonas, ele recebe a mensagem de Deus, a missão de Deus de ir a Nínive para cumprir a missão do quê? De levar essas pessoas a Deus, de tirar essas pessoas no caminho de condenação, Nós sabemos a história de Jonas. Ele desobedece a Deus porque ele não quer cumprir essa missão, é uma missão complicada. E é verdade, minha gente? Não é fácil. Talvez você que esteja me escutando, você passe por essa situação. Não é fácil nós termos próximo de nós
pessoas que não conheceram, não fizeram intimidade ainda com Deus, como nós fizemos. Não é fácil. Por quê? Porque nós sabemos que é muito bom ser de Deus. Nós sabemos que é muito bom estar com Deus. Nós sabemos que é muito bom, além de ser, de estar, é bom nós nos entregarmos a Deus para que Ele cuide de nós. Isso é muito bom. E nós queremos que, de tão bom que isso é, que também as pessoas que nós amamos experimentem isso. Só que não depende de nós. Então, por isso que não é fácil. Porque às vezes a gente quer obrigar o outro a viver a prática religiosa sem o amor. E isso não é salutar. Não é salutar. Sabe por quê? Vou falar uma coisa, preste bem atenção. Sabe por quê nós temos prazer de praticar a religião? Sabe por quê? Porque Deus primeiro nos chamou, nos envolveu e nós demos uma resposta de amor por primeiro. Não é a prática religiosa em si que me eleva, que me satisfaz, né? Que me faz ser uma pessoa melhor. Mas é o amor de Deus percebido, acolhido e correspondido. Minha gente, exatamente. Então, as pessoas, nós temos tanto prazer, não sei se vocês já pensaram nisso, nós temos tanto prazer, por exemplo, em uma missa, mas uma pessoa que não tem intimidade com Jesus, que não conheceu Jesus ainda, para ela ir a uma missa é um fardo, né? Para ela ir a uma missa é um fardo muito pesado. Você já não percebe, não para para pensar nisso? E sabe qual que é a diferença de uma pessoa que não conhece Jesus e de mim? Qual a diferença de outro estar lá, sentado num banco, participando de um culto religioso, ou de mim, que também faço o mesmo? Porque eu me comprazo, eu sinto prazer, eu sinto alegria e o outro não. É o amor, é o diferencial, minha gente. Porque eu amo a Deus. Né? No meu modo, na minha maneira, né? Com as minhas pequenezas, como também vocês, né? Com a nossa fragilidades, né? Com as nossas fragilidades, mas nós amamos e a outra pessoa não, né? Então não é fácil. Jonas, ele quer fugir da missão, mas Deus o leva lá. Por isso que a palavra diz, pela segunda vez Deus dizendo, vai lá em Nínive, Jonas. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. E Deus diz o mesmo a nós, né? Vai lá em Nínive e anuncia a palavra. Meus queridos, Deus nos chama também a fazer o mesmo onde nós convivemos, na vida das pessoas com quem nós convivemos, na vida das pessoas que nós amamos, que estão longe de Deus. Nós somos convidados a sermos esses missionários. O tempo da Quaresma também é um tempo de missão, de chamada à conversão. E olha, presta bem atenção. Aqui o convite não é para nós sermos chatos, porque tem gente que vai anunciar o evangelho que se torna chato. Em vez de seduzir pessoas para Jesus, essas pessoas chatas, elas afastam mais os outros de Jesus. Não é isso. Não é ser proselitista, não é ser pessoa chata, não é ser pessoa intransigente ou intolerante. Não é isso que é anunciar o evangelho. Mas é falar de Deus com o testemunho vivo, com a própria vida, o próprio testemunho, o próprio jeito de ser. Sabe, você está conversando com alguém e você fala o nome de Jesus e você pronuncia uma palavra de esperança na vida de alguém. Se a pessoa não conhece a Deus pela religião, ali você já ganhou um crédito com ela. É muito legal isso. É muito legal. Tipo assim, que Jesus te conforte, que Jesus te ajude. Eu vou torcer por você, vou rezar por você e vai dar tudo certo. Aí, estou dando um exemplo, é lógico. Aí vai lá, as coisas começam a acontecer de maneira positiva na vida da pessoa, ela vai lembrar do que você falou. Nossa, ele falou de Jesus. Será que mesmo funciona a coisa? E a pessoa começa a pensar naquilo. Então, minha gente, nós temos que ter um toque de suavidade para anunciar o evangelho. Mas falar, não deixar de falar. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de anunciar? É uma verdade. Por medo,
Ai, será que eu devo falar? Será que eu não vou ser indevido? Peça o dom do discernimento, o dom do Espírito. E Jonas, ele vai lá e prega o evangelho. Ele vai, obedece a Deus e ele prega. Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Ou seja, não faça isso que não é da vontade de Deus. Isso precisa ser falado, mas com coerência. Com coerência. E me parece que Jonas... tive uma impressão que ele falou uma vez só. Não ficou sendo chato. Mas ele falou no momento certo, com a autoridade que vem de Deus. Ele não desperdiçou o momento certo. Às vezes nós anunciamos o evangelho e nós somos muito indevidos. Falamos quando não devemos falar. Falamos do jeito que não pode ser falado. Você perde a pessoa. Jonas foi assertivo. A pregação de Jonas teve sucesso. Toda a cidade se converteu, como também o rei. E Deus voltou atrás na sua ira contra aquela cidade. Porque a cidade era perversa, não temia a Deus. Olha só, meus queridos, nós vamos chegar no dia do juízo final. E eu acho que não está tão longe, viu, minha gente? Olha o mundo, para onde está caminhando. O mundo está de cabeça para baixo. Não vai demorar muito o juízo. Não sei se nós veremos, mas não vai demorar muito. Olha os caminhos. Nós vemos grandes transformações em 5 anos, em 10 anos na sociedade. Onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? Né? E vai chegar o dia do juízo. Por que eu falei tudo isso? Porque vai chegar o dia do juízo e nós vamos ver pessoas que nós amamos aqui sendo salvas por causa da nossa oração e da nossa intercessão na vida dessas pessoas. A coisa é séria. Por isso, o tempo da quaresma não é um tempo somente de rezarmos por nós. Ontem nós já falávamos da oração, a importância de rezar mais. E hoje, resumindo, para mim e para você, que tipo de oração? Oração em benefício de quem? Em benefício daqueles que nós amamos. Então Deus nos entregou aos nossos cuidados algumas ou muitas almas, para que nós rezemos por elas, para que nós as exortemos, para que nós as levemos até Deus. Seja pela pregação, seja pela bronca, né? Pela repreensão, seja por uma palavra qualquer solta, né? No ar, que na vida da pessoa vai fazer sentido. Enfim, Deus nos chamou para fazer a diferença na vida de alguém. Pelo menos uma pessoa. Você que está me escutando, você é responsável para levar pelo menos uma pessoa para o céu. Se você não puder levá-la falando, exortando-a, corrigindo-a, repreendendo-a, pregando para ela, falando para ela voltar para os caminhos de Jesus, faça rezando por ela. É a mesma eficácia. É a mesma eficácia. Que Deus nos ajude a compreender o mistério, esse mistério quaresmal da vida de oração, que não consiste somente em rezarmos mais, mas para nosso próprio benefício, mas para a santificação e a salvação de alguém. Desejo a vocês, queridos, uma excelente quarta-feira, com muita oração, muita comunhão com Deus. E leve ao coração de Deus aqueles que Deus entregou ao seu coração. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.